os ensaios, a preparação destas prendas neste dia. Continue assim, oferecendo prendas, não é? É uma alegria para todos nós, não é? Sim, foram dias como este que nos fizeram olhar a lista de pessoas que participavam, não é, regularmente e chegar à conclusão que o bairro onde havia o maior número de concentração de pessoas era São Marcos do Cacém, não é? E então começamos ali, há alguns anos atrás, uma nova congregação, um grupo, com a ideia de se tornar uma nova congregação, exatamente com essa intenção. Eventualmente também temos começado um grupo na Malveira, não é? E hoje estão pessoas da Malveira, são pessoas de São Marcos, a casa está completamente cheia, graças a Deus, estamos felizes por isso, não é? Entretanto, houve alguma coisa que aconteceu, 2 anos, 20 e 21, não sei se se lembram, não é? E então a vinda regular das pessoas não continuou como era, naturalmente, durante aqueles anos, não é? Mas a verdade é que durante aqueles 2 anos, mais pessoas foram acrescentadas, passaram a participar da nossa comunidade do que aquelas que deixaram. Mas há mais pessoas novas do que algumas que, por alguma mudança, não estão conosco. Portanto, glória a Deus por isso, é bom, é um bom problema, não é? É um problema que nós gostamos de ter, mas temos que continuar a trabalhar e orar para melhorar essa situação. Bem-vindos a todos, bem-vindos aos que estão também a nos acompanhar online. Aqueles que estão pela primeira vez num culto de domingo de manhã, muito bem-vindos, venham mais vezes. E aqueles que têm nos visitado, é uma alegria recebê-los mais uma vez nesta manhã. Amém? Olha, nós no mês de dezembro, por razões óbvias, temos vindo a focar na vinda de Deus ao mundo, ao nosso mundo, como pessoa, como homem, a pessoa de Jesus. Temos focado nisso, a sua vinda a este mundo como homem na pessoa de Jesus. E o texto que foi lido no início, em Lucas capítulo 2, é um bom texto para isso, não é? Para nós falarmos sobre isso. Então, eu queria convidar para abrir Lucas capítulo 2 e vamos começar logo no primeiro versículo. Lucas 2, versículo 1. Lá em casa também, onde estiver, no carro. No carro não, mas em outros sítios que der para abrir, também abram, vão acompanhando também a leitura. O carro não convém, a menos que seja mais de uma pessoa, né? Um abre enquanto o outro conduz. Muito bem. Então eu passo a ler Lucas capítulo 2, muita atenção. As crianças também estão conosco hoje, excepcionalmente, por ser um dia muito especial. Vão estar também a participar de tudo aquilo que nós fizemos esta manhã, seja louvor, seja também a meditação da ceia. E agora uma mensagem também, vou convidar a participar. Daqui a pouco digo como, ok? Então passo a ler Lucas 2, versículo 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, imperador romano, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente, nessa tradução, outra tradução, governador da Síria. Aquela mesma Síria que está todos os dias a notícia, governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, descendente da família e da casa de Davi, a fim de alistar-se com a sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito. Envolveu-o em panos, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo,
do Senhor. Oremos. Pai, mais uma vez queremos agradecer pelo privilégio de celebrarmos o nascimento de Cristo, a vinda do Senhor para este mundo como pessoa, como homem, como Jesus. Celebrar também o facto de que o plano, o propósito, a missão foi cumprida ao crescer, viver, mostrar o caminho, morrer na cruz do Calvário, ressuscitar ao terceiro dia, ascender aos céus, enviar o Espírito Santo para habitar em nós, aqueles que creem, arrependidos dos seus pecados, e a promessa de Deus. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. E pedimos que ao falarmos sobre estas coisas nesta manhã, o Senhor nos encha da tua alegria e que nós realmente celebremos, hoje e sempre, a pessoa que tu és. Nos oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, aqui no texto de 8 a 11, que foi lido no princípio, nós temos aqui pastores daquela comarca que estavam nas vigílias da noite com o seu rebanho. E se nós olharmos o Antigo Testamento, às vezes pastores é uma coisa que nos traz alguma nostalgia, alguma coisa bonita, não é? Então, lembremos de Jacó, o pastor Jacó de ovelhas, não é? O Jacó, então, ele multiplicou as suas ovelhas, tornou-se um homem muito rico, devido à quantidade de gado e principalmente de ovelhas que ele tinha. Nós pensamos também em Moisés. Moisés foi criado no Egito, de acordo com toda a ciência dos egípcios, mas depois ele teve uma situação em que ele teve que fugir, e fugiu para o deserto de Midian, e foi ali pastor de ovelhas, não é? E passou um bom tempo, décadas, a aprender muita coisa sobre o deserto, e sobre animais, e sobre ovelhas e tudo, para depois ser o libertador do povo de Israel. Temos também o rei Davi, talvez o melhor exemplo, o pastorzinho de ovelhas, não é? Que estava na hora de ser ungido, os seus irmãos estavam todos ali, e ele estava no campo com as ovelhas. Então temos essas ideias bonitas de pastores na Bíblia. Mas no primeiro século, os pastores não eram vistos assim. Os pastores, na verdade, não eram vistos como prósperos, não eram vistos como alguém que ia se tornar rei, não eram vistos como alguém que ia se tornar o libertador do povo, eram vistos como pessoas de segunda ou terceira classe. Pessoas muito simples, muito rudes, sem muita instrução. Muitas vezes levavam as suas ovelhas, dizem os estudiosos, levavam as suas ovelhas a pastar em pastagens alheias, não é? E depois o dono da pastagem dizia, então agora, quem é que teve aqui a roubar minha pastagem? Não é? Teve lá algum pastor de ovelha que aproveitou a falta de vigilância. Então era assim. E nós lemos que estes pastores que estavam no campo com as suas ovelhas tiveram esta visão. E como dizia a Débora ali quando ler, tiveram um grande temor, não é? E nós também provavelmente teríamos todos, porque foi uma visão assim muito forte, muito grande. A palavra lá nos textos que nós temos, nos manuscritos, é como dizer assim, que eles temeram com grande temor, temeram com temor, porque mesmo para enfatizar, não é? Aqui nós colocamos assim para ficar mais fácil, tiveram grande temor, mas temeram grandemente, né? Temeram com grande temor, ficaram mesmo paralisados com aquela visão. Vemos também que os anjos então os consolam com aquela palavra que aparece em toda a Bíblia quando há uma situação assustadora. É aquela afirmação que não temais. Né? Eu lembro de Paul Ricardo, ele dizia, toda vez que encontrar a Bíblia, não temais, é temível a situação. É realmente uma situação assustadora, e então vem o consolo do Senhor. Não temais. Eu estou convosco, eu estou aqui. Não temais. Mas não temais por quê? Eles dão uma explicação. Não temais porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. De grande crianças. Jovens mais novos. De grande alegria. Muito bem. Olha, Cristiano também. Jovem mais novo. Gostei. Né? De grande alegria. Trago boas novas de grande alegria.
pois a cidade, que será para todo o povo, pois a cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Agora, algumas palavras interessantes, eu gosto de analisar isso sempre que é possível e transmitir, pode ser novidade para alguém. Essa palavra que é traduzido boas novas, não é? Novas, boas novas, é a palavra que nós hoje chamamos de evangelho, não é? Euangelizomai, não é? Então é evangelho. E o evangelho, essa palavra, ela antes de ser uma palavra bíblica, teológica, ela era uma palavra usada para anunciar algo grande. Eram novas, boas novas. Sabe o que eles anunciavam normalmente? É que o nosso exército ganhou a batalha. Então chegavam com as cornetas e anunciavam, né, o evangelho, a boa nova para o reino. O nosso exército ganhou, o nosso povo ganhou a batalha. Ou então, sabe, mais uma coisa que era anunciada desta forma, com cornetas e tal, boa nova, era o nascimento do futuro imperador, do filho do imperador que se tornaria o próximo. O nascimento, atenção, do futuro imperador, do futuro Senhor. Eis que vos trago boas novas, disse o anjo, boas novas. Estas novas, uma mensagem muito especial, muito forte, muito desejada. Na cidade de Davi nasceu o Salvador, o Senhor. E curiosamente essas palavras Salvador e Senhor eram muito usadas para o imperador também. Ele era o salvador do seu povo contra os invasores, contra os adversários, contra as outras nações. Era o Salvador. E era considerado o Senhor. E esse foi um problema sério para os primeiros cristãos, porque quando eles eram chamados para adorar César, o imperador, como o Senhor, eles diziam, não posso, porque há um só Senhor, Jesus Cristo. E muitos foram perseguidos, presos e mortos, porque não abriram mão desta afirmação. Há um só Senhor, Jesus Cristo. E então, os anjos dizem, olha, na cidade de Davi nasceu o Salvador e o Senhor. Mais uma vez um paralelo com o imperador, com o César, referindo-se a Jesus. Mas esse Salvador que é Cristo, e a palavra de Cristo, a maior parte de nós saberá, significa ungido de Deus, significa escolhido, prometido, Messias prometido, o cumprimento das profecias sobre as Escrituras. Então, essas palavras dos anjos, nós hoje falamos quase que de cor, já ouvimos tantas vezes, mas elas são carregadas de significado. Tem muita coisa dentro dessa, cada uma delas significa muito, e estão sendo usadas em relação a uma criança que nasceu e que ninguém tem visto ainda, exceto os seus pais, provavelmente. Né? Por que você nasceu? Filho de qual imperador? Filho de qual autoridade? Onde é que nasceu? Em qual palácio? Nada disso. Nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então ele diz, isto é motivo de grande alegria. Mais uma vez, é motivo de grande alegria. Isso. Os jovens mais novos, agora já sei que são todos, não é? De grande alegria. Motivo de alegria e motivo da expressão do amor de Deus, como falamos há 2 semanas, se estiveram cá, não é? Quando nós falamos sobre que é parte do plano eterno de Deus que expressa o seu amor da forma mais profunda e verdadeira. E falamos sobre a importância de nós aprendermos a amar assim como Deus nos amou. Quando Jesus foi perguntado qual o principal mandamento, lembram-se? Ele respondeu, o primeiro de todos os mandamentos é ouvir, Israel. Primeiro temos que ouvir. Ouvir, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. A importância de ouvirmos, obedecermos a Deus para aprendermos a amar. Amar a Deus, mas também amar o próximo. E o segundo semelhante a este, dizia Jesus, e diz, citando as Escrituras do Velho Testamento, amar o próximo como a ti mesmo. Ama o próximo como a ti mesmo. Amém? E isso nós falamos aqui também, que pode se expressar de forma simples. Pode se expressar simples, é a frase. Não é simples fazer. Né?
Simples é a frase, é que viver uma vida sempre a pensar em não causar dano a ninguém, a não fazer mal a ninguém. Não é só os amigos e familiares. Sempre com esse pensamento, não fazer mal, não causar danos a ninguém. E do outro lado, fazer sempre o bem a todos. Mesmo aqueles que nos complicam a vida. O que eu posso fazer para abençoar esta pessoa, para ser Jesus na vida dela? Não é assim? Então, algumas regras simples de escrever, simples de falar, não são assim tão simples de viver. Mas esse é o caminho. Este é o caminho traçado por Jesus. Através da vinda de Jesus, Deus demonstrou esse amor profundo e verdadeiro pela humanidade, por cada um de nós. Aquele texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8, quando diz: sendo em forma de Deus, não teve como usurpação, não aproveitou o facto de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Foi assim que Deus nos amou. E demonstrou isso na pessoa de Jesus. Então é motivo de alegria, motivo de grande alegria. Não estou ouvindo. Motivo de grande alegria. E também é motivo de uma esperança, porque é uma esperança concretizada. Falamos sobre isso na semana passada, o Daniel pregou sobre isso. Uma esperança concretizada. A vinda de Jesus é uma promessa cumprida no seguimento de muitas outras promessas. Muitas outras. Não foi a primeira nem foi a última, mas foi mais um no seguimento de muitas promessas feitas e cumpridas. Jesus nasceu. Em Isaías 7,14 nós lemos: o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Curiosamente, essa palavra virgem pode ser traduzida jovem, mas ao fim e ao cabo vai dar no mesmo, porque normalmente está a referir uma jovem, uma mulher jovem muito nova, que é o quê? Virgem, né? Então essa é a ideia: a virgem, a jovem, dará à luz a uma criança e o seu nome será Emanuel. Lá no Novo Testamento, em Mateus capítulo 1, versículo 23, há o significado, a tradução Emanuel, que traduzido é Deus conosco. É o cumprimento de mais uma das muitas profecias. É mais uma numa série enorme de profecias cumpridas. Mas é uma esperança que não é vazia, não é uma esperança, talvez, quem sabe, vou ter sorte, né? Não, é uma esperança alicerçada e enraizada, como Daniel dizia, no caráter de Deus. Deus é fiel às suas promessas. O Deus que cumpriu tantas outras vai cumprir mais esta de Cristo nascer, já cumpriu. E vai cumprir as outras promessas que Ele também tem feito acerca de nós. Então, Ele é fiel. Ele não abandonou nem abandona o seu povo. Amém? Ele não nos abandona e Ele está sempre a trabalhar. Jesus disse certa feita: o meu Pai trabalha, está a trabalhar e eu também. Né? Está sempre a trabalhar. Então essa esperança é uma esperar com expectativa, com antecipação, com esperança viva. Uma esperança viva de que Deus está a realizar o seu plano eterno. Hoje mesmo, agora, na minha vida e na vida de cada um de nós. É uma promessa, mas é uma promessa não cumprida que temos o privilégio de anunciar. E que a Débora também chama a atenção no início, que é Ele voltará. Então essa ainda não foi cumprida, mas temos o privilégio, somos embaixadores de Cristo. E nós podemos e devemos esperar com antecipação, com uma esperança viva, que Ele vai voltar. Sabe, eu não sei se isso vai ser surpreendente para alguém aqui esta manhã, mas sabe que Ele pode voltar hoje? Aí alguém dirá: mas há muitos sinais que ainda não se cumpriram. Sim, mas eu posso não acordar amanhã. E se eu não acordar amanhã, Ele voltou hoje para mim. Estão vendo? É possível, sempre é possível.
ser hoje, ser amanhã. Não posso viver como se isto não fosse acontecer. Não, isso pode acontecer. Cristo pode voltar hoje para mim, na minha situação. E eu queria fazer um desafio esta manhã para todos nós, incluindo eu próprio, que é muito interessante. É nós seguimos o exemplo de muitos primeiros discípulos e muitos ao longo da história, que é quando nós nos levantamos de manhã, uma das primeiras coisas que nós expressamos a Deus, na nossa devoção, é dizer: o Senhor será hoje. E vivemos o dia a trabalhar, a encontrar com o nosso cônjuge, a criar os nossos filhos, a levar e buscar na escola, com este pensamento: será hoje? Se for hoje, eu quero estar preparado para este momento. E quando nos deitarmos à noite, é a mesma coisa. Aquela oração final: ó Senhor, eu estou com tanto sono que eu não vou nem orar. Não é? Pois aí mete lá mais uma frase, que é: será esta noite? E dorme com este pensamento: pode ser esta noite eu me encontro com Cristo e viva com Ele eternamente. Aquela expectativa viva, né, da volta de Cristo, que era muito presente nos primeiros discípulos, e ao longo de toda a história da igreja sempre houve exemplos de pessoas que viveram e pregaram essa expectativa. E eu faço esse desafio, como eu disse, a todos nós, e a mim inclusive, e depois eu gostaria de ouvir, dentro de algumas semanas ou meses, alguém que tenha feito isso, se fez alguma diferença no seu dia a dia. Eu tenho uma ideia do que vai fazer. Mas fica o desafio, frente. Expectativa viva, enraizada no caráter de Deus, que é fiel, que não nos abandona, que cumpre as suas promessas. Então, voltando para o texto que nós lemos no princípio, Lucas capítulo 2, aqueles versículos 10 e 11, quando o anjo diz: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Trago novas de grande alegria, porque será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Agora reparem, ele diz: alegria que será para todo o povo. Não é só para vocês, pastores, não é só para os pais da criança, não é só para a família da criança, não é só para a tribo da criança, é para todo o povo. E embora ele estivesse a se referir na altura, obviamente, ao povo de Israel, não é? Já está ali subentendido algo mais amplo, que é todos os povos, né? Todas as nações, todas as pessoas. Será boa nova, motivo de alegria para todos. E se é motivo de alegria para todos, celebremos hoje, sempre, a vinda de Deus a este mundo, né, como homem, na pessoa de Jesus. Alguns versículos que eu queria ler que mencionam também esta alegria, e toda vez que eu fizer a pausa, ajuda-me, tá bom, juventude, ajuda-me com a palavra alegria. Então, em Hebreus capítulo 12, versículo 2, nós vemos assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, que, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele suportou a cruz, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte de forma violenta e cruel e injusta, mas fez isto pela alegria que lhe estava proposta, que era cumprir a missão de Deus, de salvar todos aqueles que arrependidos creem em Jesus e no seu plano, o plano de Deus para a sua vida. Em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, nós falamos sobre isso recentemente, as bem-aventuranças. Então, a certa altura, Jesus diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Está pesado isto, não é? Está pesado. Exultai e alegrai-vos. Mais pesado ficou. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus, e porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É uma alegria que não depende das circunstâncias, porque ela está focada em Deus e nas promessas de Deus. Sejam quais forem as circunstâncias, há momentos difíceis, há momentos de choro, de lamentação, existem, mas há algo muito maior do que isso tudo em nós, que é a alegria do Senhor, não é? A alegria do Espírito, e temos que nos agarrar a isso.
com grande expectativa, com uma grande esperança, inspirados no amor de Deus por nós, e nos alegrarem em quaisquer circunstâncias. Em Atos capítulo 13, temos alguns discípulos do primeiro século que estão a servir a Deus, e a pregar o Evangelho, e a alcançar outros, a levar a boa nova, já com um sentido diferente, né? A boa nova. E nós lemos em Atos 13, no final, nos últimos versículos, incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus templos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para outra cidade, para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Nem aquele caos, os discípulos estavam cheios de alegria. É uma coisa muito maior do que tudo isso, do que pandemias, do que guerras, é muito maior. Não é que nos regozijamos com essas coisas, não. Regozijamos-nos apesar dessas coisas. Mesmo que elas acontecem, nós continuamos alegres no Senhor, porque temos Deus, nos relacionamos com Ele. Paulo diria mais tarde aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, ele diz assim: nós, cooperando também com Cristo, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Deus está a dizer isso hoje, Jesus está a dizer isso hoje, Paulo está a dizer isso hoje, eu estou a dizer isso hoje, a todos quantos possam me ouvir. Hoje, eis aqui agora o dia da salvação. Mas depois, mais à frente, no versículo 10, ele diz assim: nós como contristados, mas sempre nós vivendo como contristados, como pessoas tristes, ou tendo motivos, vamos dizer assim, tendo motivos para vivermos como tristes, contristados, somos alegres. E ele continua: como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. O reino de Deus é o reino virado ao avesso, né? De cabeça para baixo, upside down, né? O reino de Deus não é como este mundo. O reino de Deus é, não importando as circunstâncias, nós temos motivo de nos alegrarmos, como contristados, mas sempre alegres. Então, para concluir, o nascimento do Salvador, que é Cristo, o Senhor, pode e deve ser motivo de grande alegria para todos. Pode e deve ser. Infelizmente, nem todos desfrutam ainda. Falta fazer aquela decisão de seguir a Cristo, e seguir mesmo. Não é? Mas é para todos. É uma alegria que não depende das circunstâncias, porque os olhos estão fitos em Deus e nas suas promessas. É fruto de uma profunda decisão que cada um de nós faz. Uma decisão de fé e de esperança no poder da vida de Jesus. E no poder do amor de Deus. Então, nesta manhã fica esse desafio para nós. Nós percebemos um pouco melhor quem é Deus, o que significa Deus ter se feito um homem na pessoa de Jesus, dar a sua vida por nós. E então percebemos melhor o seu amor, porque estamos a ouvi-lo e a obedecê-lo e aprender a amar. E assim vamos renovando a nossa esperança a cada manhã, a cada dia, renovando uma esperança viva em Deus e nas suas promessas, no cumprimento das suas promessas, no futuro eterno com Ele. Renovamos a nossa esperança a cada dia e vivamos, apesar das circunstâncias, com alegria. Vivamos com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E pode haver alguém nesta manhã, ou talvez alguém online, alguém que vai ver mais tarde esta mensagem, que ainda não fez aquela decisão de entregar a sua vida a Jesus. É a decisão mais importante. Porque só a partir daí é que essas coisas começam a fazer sentido. Vamos percebendo um pouco melhor, porque aí com o Espírito Santo em nós, que é outra promessa cumprida, então as coisas começam a fazer mais sentido. Podemos, de fato, viver em novidade.
Vamos colocar de pé, apesar de ser assim um pouco difícil, somos muitos. Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus, vamos pedir ao Senhor, em primeiro lugar, que alcance um ou outro no nosso meio, ou que está online, pela boa nova do Evangelho. A boa nova de salvação. Eis aqui, agora, hoje, o dia de salvação. Oremos? Pai, nós queremos agradecer por Deus pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por Jesus, por se ter feito um homem, ter vivido entre nós, ter vivido a nossa vida, porém sem pecado, ter dado a sua vida na cruz do Calvário por nós, pela humanidade, por ter ressuscitado ao terceiro dia e estar vivo. Obrigado, Senhor, por esta boa nova que foi anunciada pelos anjos aos pastores, pessoas muito simples, muito rudes, mas era boa nova para eles e para todos. Para pessoas como Lucas, o médico, o escritor do Evangelho, para pessoas como Paulo, uma pessoa culta no Evangelho, é para todos. Rudes e também pessoas letradas, de toda raça, de todo povo, de toda geografia, de toda história. Boa nova para todos. Obrigado, Senhor. E nesta manhã nós pedimos a Deus que de fato o teu Espírito continue a contender e a convencer e que haja salvação, ó Deus, neste dia. Alguém se volte para ti, reconheça os seus pecados e coloque toda a sua fé em ti para encontrar significado e propósito na sua vida. Continua a trabalhar na minha vida, na nossa vida como igreja, para que sejamos pessoas cada vez mais segundo aquilo que temos falado esta manhã. Pessoas que ouvem e procuram obedecer a Deus e vão aprendendo a amar a Deus e amar ao próximo. Pessoas que têm uma esperança viva, uma grande expectativa de cumprimento dos propósitos de Deus nas nossas vidas e na vida da sua igreja, e na humanidade e na história. E pessoas que vivem com alegria, a alegria da salvação, a alegria do Espírito, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Amém. E é por isso que celebramos Jesus nesta manhã e em seu nome oramos. Amém. Amém. Então eu vou me despedir de quem está online. Deus abençoe, uma boa semana, bom Natal, tudo corra bem e bom ano, tá? Agora vou adiantando já. Que Deus abençoe a cada um que nos acompanha online.